pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Os pais de primeira viagem costumam ter dúvidas sobre o banho do recém-nascido, o que acaba gerando muita insegurança. É comum a gente ouvir casais, por exemplo, que chamam uma avó para dar o primeiro banho. Mas com algumas orientações básicas, o medo passa e o banho pode se tornar um momento bem gostoso, tanto para o bebê quanto para os pais. A enfermeira obstétrica Doris Saad vai falar para a gente sobre como deve ser o banho para o bebê ficar feliz e limpinho. E também vai dar outras dicas de higiene. Nos primeiros dias também tem ainda um umbigo, né, Doris? Que os pais ficam às vezes com medo de limpar. Da aflição, né, de cuidar do umbigo. Mas o bebê não liga, não. Então, tem que limpar o umbigo, sim, todas as vezes que vai dar o banho. E é com aquele álcool Com 100%. álcool, né, 70%, 70%. que normalmente as maternidades dão para as mães levarem para casa. E nós convidamos a mamãe Sabrina, que tem a Sofia de 2 anos, e a Cecília de 3 meses, que está aqui, né, Sabrina? Como foi o primeiro banho das suas filhas? Olha, nós demos, eu e o pai dela, a gente se revezou, né? Cada um pegou um pouquinho, porque na primeira filha nós não tínhamos experiência, nunca tínhamos dado banho em bebê. E foi uma experiência interessante. No primeiro momento a gente ficou com um pouco de dificuldade na hora de segurar. Puxa, será que a gente vai afogar? Será que a temperatura da água está adequada? Mas a gente conseguiu sobreviver e aí passou a ser um momento prazeroso. E aí com a Cecília foi mais fácil? Ah, muito mais fácil. A gente já, marinheiros de segunda viagem, né? Mas daí no primeiro banho, esse banho foi a 4 mãos, é isso? Um segurava aqui, o outro foi segurava... um banho a 4 mãos, porque eu fiquei com a função de segurar as costinhas e ele foi jogando água. A gente não tinha muito manejo. Então, imaginem a bagunça que ficou no banheiro. Porque vocês tinham muito receio desse primeiro banho? Sim, a gente tinha. A gente esperou 2 dias para dar o banho nela, até para que o corpo absorvesse aquele vernix caseoso, né? Que é uma emoliente, hidratante, enfim. Que é aquela camada, né? Que Quando o bebê nasce, uma gordura que É uma na gordura pele. que protege a pele durante toda a gestação. Sim, e aí fomos para o momento de banho pouco depois disso, né? 48 horas após o parto. E foi uma confusão. 4 mãos. Mas, e daí foi em casa? Já Foi em casa, sim, já foi em casa. Então, ó, para ajudar esses pais de primeira viagem, eu vou pedir para a Doris ir lá comigo na banheira para a gente dar umas dicas, né? Para facilitar esse primeiro banho, para os pais não ficarem com tanto medo aí, né, Doris? Como é que faz? Então, na verdade, a parte mais importante do banho é o pré-banho, que é limpar o bumbum do bebê. E tem um bebê aí, né? Tem um bebezinho aqui, né? Então, a gente primeiro limpa o bumbum do bebê e depois tira a roupa do bebê e traz o bebê para a banheira. A água da banheira, em geral, eu falo assim, deixa uma água gostosa, assim, não dá banho de poça, sabe aquele pouquinho de água, que é horrível isso, né, para criança. E enche a banheira com uma água numa temperatura que é agradável, nem muito quente, nem muito fria. Pode ser água do chuveiro, não precisa ferver a água, não precisa pegar água filtrada, nada disso, é água normal. E o bebê está limpo. E com o bebê limpo, né, de bumbum limpo, então a gente põe o bebê na água. É importante fazer uma alça de segurança aqui na axila do bebê. Então, o dedão e o dedo médio seguram a axila do bebê para né? Não correr o risco até de e a cabeça fica engasgar apoiada. com a água, né? Isso. E aí segura no bumbum e põe o bebê aqui dentro, tá? Da água. Aí faz tudo devagar, não dê banho rápido, não tenha pressa para dar o banho. E a primeira parte, lava primeiro o rostinho, a cabeça do bebê? Então, a água tá limpinha aqui, então a gente começa com a cabeça, lava o rostinho e não precisa ser dado todos os dias, E né? uma sugestão importante também é deixar tudo à mão, né? Porque não dá para sair, esqueci o pelo amor de sabonete Deus. neutro, né? E aí usa sabonete neutro? Pouquinho, põe um pouco na mão, mistura na água, isso já é o suficiente, não precisa ensaboar a criança, né? Achei interessante o que você falou, não precisa dar banho todo dia? Não precisa, tá? Por exemplo, se tiver muito frio, pula o banho, dá o banho amanhã. Se tiver muito calor, aquele calor que ninguém aguenta, Aí pode ser mais de dá um. 2, né? Mas assim, aguinha, só água, não precisa
ensaboar a criança. E daí, por exemplo, quando você virou ela pela primeira vez... O primeiro banho foi o pior momento, porque a gente não tinha muita noção da força aí que tinha que ser feita, né? Mas deu certo, a gente conseguiu virar. É importante virar? É tão gostoso, os bebês adoram tomar banho de bruços. Eu falo assim, ó, faz sanduíche de neném, dedão com dedão, dedo com dedo. Pegou aqui, pega o bumbum e vira. Pronto. Vira pro lado de cá, claro, né? Não precisa virar pro mesmo. E aí, então, dá o banho aqui. Alguns bebês se assustam muito, então vai devagar, faça tudo lento, sem pressa. E começa o banho de bruços. Começa ali. Aí ele vai, brinca de banho, porque a criança é limpa. Rigor, ela é E limpa. inclinadinha por causa do rosto. Cuidado, às vezes a gente vai limpar muito aqui, quando você vai ver, tá saindo bolinhas aqui, a criança tá com o nariz enfiado. E aí, o recém-nascido, esse banho não precisa demorar muito também, porque ele fica com bastante frio não também. precisa, né? é um banho assim só para... E você ficava na hora de tirar do banho, porque a criança está molhadinha, tem o sabão de escorregar, como é que Sim. você fazia assim, para pegar a toalha? Então, é bom ter um assistente? Os primeiros banhos, os primeiros dias, meu marido estava em casa, então ele conseguia me auxiliar. Mas a primeira vez que eu fui dar o banho sozinha, realmente, eu fiquei um pouco confusa. Poxa, como é que eu pego as coisas e tal? Então, eu já fui desenvolvendo as minhas técnicas. Então, eu já pego a toalha, estou segurando com uma mão aqui, pego a toalha aqui, prendo a toalha aqui, encaixo a bebê e a gente sobrevive. E depois de um tempo tem até briga para ver quem vai dar banho, porque é um momento tão gostoso, não é? A gente vira mãe, devia ganhar uns braços extras. Nossa, total, devia ser Mas vira meio polvo, né? Mãe exatamente o que eu ia falar. Aquela coisa polvo, que você pega um pouco aqui, um pouco ali. E usa a boca. Ó, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a troca de fraldas. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta, este é o Momento Papo de Mãe e o tema hoje é o banho e a higiene do bebê. Doris, como tem que ser a troca de fraldas? Quer dizer, percebeu ali que a criança fez xixi, fez cocô, é bom trocar na hora até para evitar assadura? Claro que sim. Então, um bebê que mama no peito, em geral, logo após a mamada faz o cocô. E o cocô do bebê que mama peito é um cocô bem líquido e que sai assim com barulho, inclusive. É amarelinho, clarinho, com os gruminhos brancos. Isso é um cocôzinho com aspecto bem saudável. E aí a gente troca o bebê. Na menininha, sempre, tanto menino, menina, a gente sempre deveria usar água morna com algodão, né? Porque a pele das crianças é muito delicada e não convém já utilizar produtos Industrializados. Quer dizer, o lencinho umedecido usa ali numa necessidade, saiu, não tem a água, aí usa numa necessidade. E toda vez passa o creme contra assadura? Então, não necessariamente, tá? E passar muito pouquinho mesmo, é só na bochechinha do bumbum mesmo, não precisa empastelar a criança inteira com pomada. E lembrando que é diferente, né? Trocar menina e trocar menino. Você tem duas meninas, como que é a técnica? Você como mãe de menina, conta. Não, eu sempre ando com uma garrafinha térmica na minha mochila, né? E o saquinho com um algodãozinho. E aí tenho também o lenço umedecido no caso daquelas tragédias, aqueles cocôs mais volumosos e tudo mais. Mas sempre tem um trocador também portátil e que levo para todos os lugares. E menina tem que limpar de cima para baixo, de cima para baixo, você nunca volta ao algodão, então você vai trocando. E uma camada muito fina de pomada. Tem que tomar cuidado também para a pomada não entrar, né, dentro do órgão ali, porque... E Sabrina, no começo você já sabia trocar fralda? Foi jeito difícil? nenhum. Como é que foi? Não, eu nunca tinha pego em nenhuma fralda até elas nascerem. A primeira vez que eu mexi numa fralda foi no chá de bebê da Sofia. Então eu não tinha noção nenhuma. E aí, depois que a primeira troca de fralda, meu marido quem fez, eu fiquei apavorada, tive medo de mexer e trocar, e a força também para a perninha, né? A mãe de menino precisa abrir o pipi, Não precisa mexer no pipi nem nada, mas levanta o saquinho e limpa embaixo do saquinho, porque às vezes se limpa assim, tá tudo limpo. Aí você levando, ops, tem um monte de coisa. Então, é o cuidado do menininho aí. Tem alguma dica, acho que um outro terror dos pais, né, que dá medo, é cortar as unhas do recém-nascido, né? Dá um medo, né? Você não sabe. Tem alguma dica? Quando o bebê estiver dormindo profundamente, aí que a gente corta a unha do bebê. E aí uma tesourinha sem ponta? Eu prefiro uma tesourinha sem ponta. Você abaixa, você expõe a unha, né? Você faz assim, expõe a unha e
corta com a tesourinha. Eu Porque é acho mais molinha, fácil, né? é Para tomar molinha, cuidado, não precisa cortar tão isso. curta que machuca, né? Não. E só da mão, tá? Tá. O pé nem olha. Não corta a unha do pé? Não, porque a unha do pé ela é muito rudimentar ainda. Então, a unha ela vai crescendo devagarinho e vai formando o leito ungueal. Então, parece uma unha encravada. Mas aí, a partir de que idade começa a cortar as unhas do pé? Quando já começar a virar uma unha mais compridinha lá para frente, mas assim, recém-nascidinho, não se corta a unha do pé, só da mão. Senão vai machucar. Alguma vez aconteceu disso? Eu já tirei alguns bifinhos. Tirei. E é muito Da Sofia ou aflitivo. da Cecília? Ou das duas? Das duas, confesso que as duas. Acho que toda mãe passa por isso. Sim, é um momento inglório da maternidade, né? Você ir lá, ter que cortar a unha. E a unha cresce muito difícil. rápido, tem que cortar toda semana, senão a Cresce criança se rápido. arranha, né? Ela E se eu arranha mesmo. tenho muito medo que ela acorde nesse momento. Então, eu espero realmente pegar muito no Muito no sono. sono. Faço o teste do bracinho. Quando o bracinho Isso. tá pesado, eu vou lá e corto. Às vezes não dá para cortar as duas mãos em uma vez só, então você vai fazendo por turnos. Corta outra. Verdade. Olha, Dori, chegou aqui uma pergunta de uma telespectadora sobre amamentação. A pergunta é da Patrícia Siqueira, de Campinas, São Paulo. E ela diz: na minha primeira gravidez, quando amamentei, tive acúmulo de leite debaixo das axilas. Tive muita dor e a minha dúvida é, se tiver outro filho, será que isso vai acontecer de novo? Então, Patrícia, isso pode acontecer para algumas mulheres. Isso quer dizer que você tem uma mama acessória embaixo da axila. Algumas mulheres têm isso mesmo. Então, é uma mama rudimentar, é um tecido mamário rudimentar, mas com a apojadura, com a descida do leite, enche a mama, mas também enchem as duas mamas acessórias. E por isso que dá esse grande desconforto. O importante é pôr frio, gelo na região da axila e tentar pressionar a axila para não expandir o tecido e não ter mais leite. Mas não se preocupe, porque à medida em que o bebê não mama aqui, porque não tem mamilo, inclusive, para mamar, então vai evoluir, vai regredir, o organismo vai reabsorver esse leite que estava aqui. É claro que numa segunda gestação isso pode acontecer de novo. Patrícia, obrigada por nos escrever. A gente espera ter te ajudado. Obrigada, Doris, por responder à nossa telespectadora e pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Muito obrigada pela oportunidade. Tem algum site que você indica? Tem o GAMP 21, né? GAMP, Grupo de Apoio à Maternidade e Paternidade 21. Tá ótimo. Tá? E obrigada, Sabrina. E a Cecília por ter vindo, né? A Cecília aqui tá muito chique. E que se comportou super aqui, linda. Ela veio toda arrumada para televisão. Obrigada, gente. E obrigada a você que nos acompanha. A nossa sugestão de hoje é este livro aqui do filósofo Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulências. Vale a leitura. Fique bem e até a próxima. Tchau, até. Aproveite o momento do banho junto com pai e mãe juntos para cuidar do seu bebê, para estar junto com o seu bebê. Não tenha pressa no banho.